gente fala agora sobre a equipe do Goiás, a equipe esmeraldina. Atenção, 2h10 da tarde. A pergunta para os meus amigos comentaristas é a seguinte: neste momento da Série B, quem é o principal rival do Goiás na briga pelo título da segundona? Quem é o time que tem camisa? Quem é o time que tem qualidade? Qual é o time que tem orçamento para peitar o Goiás e tirar o tricampeonato da equipe esmeraldina? Começa por você, Ney Ladeira. Quem é o grande concorrente do Goiás nesse momento pelo título da segundona em 2025, Ney? 2h10. É o time que está hoje na segunda colocação, Novo Horizontino. Eu vejo o Novo Horizontino que vai brigar com o Goiás pela primeira colocação. Então, obviamente, tem outras equipes também, né? Mas o Novo Horizontino, para mim, é o elenco mais forte. 2h10 da tarde agora, 2h10 em Goiânia. Atenção, Jun chegou com tudo na Tecar Honda. Escolha quem tem tradição, conforto e confiança, com o melhor valor de revenda do mercado goiano. Pense bem, vá de Tecar Honda, Jardim Goiás, Santa Genoveva e também na cidade de Anápolis. Come quieto o sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade, 3255-4040. Já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Ofertas com estilo Citroën Navesa, Citroën Aparecida. Novo Citroën Basalt Fel Branco 2025 a partir de R$ 92.990. Navesa Citroën Aparecida na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E também Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre na loja, compre também no site. Irmão Soares, vem que tem. 2h11. Tim, quem é o principal rival do Goiás nesse momento na briga pelo tricampeonato da Série B? Eu gosto do elenco do Novo Horizontino, mas eu vejo que eu gosto muito do elenco do Coritiba. Aí o Coritiba, para mim, tem força, tem peso de camisa, conhece a competição, tem tradição e tem um elenco muito forte. Eu vejo que o Coritiba tem tudo para também brigar com o Goiás, assim como o Novo Horizontino, pelo título, pelo acesso. São dois times fortes, mas se tivesse que escolher um nesse momento, eu escolheria o Coritiba, porque eu vejo que é um time que tem a questão financeira também. O Novo Horizontino também, financeiramente falando, é um time bem tranquilo, mas eu gosto mais do modo de jogar da equipe do Coritiba, sabe? Ele tem boas peças de reposição, tem um elenco, tem um treinador muito capacitado também. Então, se fosse para escolher um só nesse momento, eu escolheria o Coritiba, mas mesmo assim a gente tem que enaltecer o trabalho que é feito no Novo Horizontino, mesmo ele não tendo subido para a Série A. Nos últimos 2 anos ele brigou o tempo todo na parte de cima e mais uma vez vem brigando na parte de cima da tabela e deve ser assim até o final. Pois é, mas sério que vocês colocam o Novo Horizontino assim nesse mesmo patamar? Porque eu citei alguns pontos aqui que para mim são essenciais para que a gente coloque uma equipe como candidato ou não ao acesso, mas ao título. Eu citei questão de camisa, o Novo Horizontino não tem. Citei questão financeira. O Novo Horizontino também não tem a parte financeira que Goiás, Curitiba e Atlético Paranaense tem. Mas tem uma parte financeira boa. Mas eu vejo a diferença dele para Goiás e o Curitiba, essa questão da tradição, de ser um time grande numa Série B. O Novo Horizontino, para mim, não é esse time grande numa Série B. O Goiás é um gigante, o Curitiba é um gigante. Então a diferença para mim seria essa aí, mas não deixa de ser um time que vai brigar na parte de cima da tabela. Mas eu vejo que o Coritiba hoje tem um elenco melhor, eu gosto mais do elenco do Coritiba. Pintou o gol, viu, Thiagão? É gol do time do Palmeiras, 1x0 para cima do Al-Ali. Tá com um jogador a menos e vencendo a partida. A expulsão foi tirada, né? Foi tirada. A expulsão foi tirada do Rafael Veiga. Rafael Veiga, ele deu o vermelho direto, depois corrigiu, foi no VAR e voltou e deu só o amarelo. 1x0 para o Palmeiras. Matheus, cara, eu não ponho fé nesse Grêmio Novo Horizontino, não sei porquê. Pra mim é o maior cavalo paraguaio dos últimos anos do campeonato da Série B. 3 anos consecutivos lutando pelo acesso, os 2 anos atrás, né, os 2 anos passados ele acabou não conseguindo e acho que não vai conseguir nesse ano também. Mas assim, a pergunta ela é muito clara. Quem é rival do Goiás pelo título da Série B? Acesso é outra coisa. Pra mim, pela pontuação conquistada pelo Goiás, pelo time, pelo trabalho do Mancini, por tudo que o Goiás representa em uma segundona, estando bem como ele está nesse momento, ele é candidatíssimo ao título da Série B. Quem você vê nesse momento com porte, com potencial, com qualidade para tirar essa taça das mãos esmeraldinas, Matheus? Pra mim, só o Curitiba. Nenhuma outra equipe vai ter tanta força assim, pelo menos neste momento, antes de uma próxima janela abrir, de brigar pelo título. Eu analiso vários fatores, né? Muitos mencionados pelo time, né? O fator da SAF, né? Tem um dinheiro a mais do que as outras equipes da Série B, tem camisa, tem estrutura, tem um baita estádio, tem um toque a mais, que é a rivalidade contra o Atlético Paranaense, né? Isso, querendo ou não, de certa forma, influencia também nessa disputa, né?
Curitiba quer lutar cada vez mais pelo título, quer ficar sempre ali no G4 para não ter nenhum tipo de possibilidade de sair de lá. E aí dentro do elenco também, que para mim é o fator principal, é um elenco de muita qualidade. Então Curitiba vai brigar pau a pau com Goiás. Debate das Ceras, oferecimento Citroën Peugeot, na Vesa Aparecida, Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiana. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383. A Acetona Cruzeiro, produzida no estado há 6 décadas. A Acetona Cruzeiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates. E também, meus amigos, Come Quieto Sanduicheria, com o melhor sanduíche da cidade. Qualidade, rapidez, higiene e muito sabor. O telefone é muito fácil, peça agora. 3255-4040, Come Quieto Sanduicheria. 110 likes no canal do YouTube. Precisamos bater os 300 likes, faltando 190. Então você que tá ligado aí com a gente, vai deixando o teu like agora para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Ô, Maestro Tim, você vê essa janela agora do mês de julho mudando muita coisa na Série B ou ela não tem esse potencial todo? Ah, pra mim tem alguns times que tem potencial sim pra reforçar. Times que tem questão financeira melhor. Os times que estão em cima, o próprio Goiás tem, o Curitiba tem, o Atlético Goianiense tem. O Remo é um time que você mesmo falou poucos dias atrás aqui da questão financeira lá, que tem uma ajuda do governo, então deve ter também essa questão financeira. Mas daqui a pouco acaba a Copa 30, né? É, tem isso também. O Atlético Paranaense tem esse poder e essa força financeira, então vai ter que... Não é também só a questão de ter a parte financeira boa, tem que ter a sabedoria, tem que saber buscar bons jogadores realmente, mas eu vejo que essa próxima janela, até pelo tamanho que ela é, Thiago, ela começa agora dia 2 de julho e vai até início, né, de setembro, então ela é grande. Então, para mim, tem time sim que tem potencial para melhorar bastante o seu elenco. Mas assim, Matheus, eu não sei se a gente vai ter as peças, a danada da peça, porque dinheiro todo mundo tem. Daqui a pouco o Atlético Paranaense tem, o Remo talvez tenha, o Goiás tem, o Coritiba tem. Quem mais na Série B que tem potencial financeiro? Cuiabá. O Dragão do Brasil tem, o Cuiabá tem esse potencial. Mas assim, vai ser aquela briga, meu amigo. No final da feira você chega lá querendo um abacaxi gostoso, docinho. Não tem mais não, meu amigo. Você sai no tapa e não acha o abacaxi. Então assim, e o Goiás já tá muito bem. O Goiás já tem uma pontuação interessante, já tem uma gordura boa. Você vê essa janela de julho, a última janela da Série B, tendo potencial para mudar ali, principalmente a posição de algumas equipes que já estão bem estruturadas no G4 da competição ou não? É extremamente raro, né? A janela de transferência, de contratação, ela terá uma virada de chave em alguma equipe. É muito mais para você ajudar aquilo que já está subindo, né? Ajudar um time que já está no G4, um time que já está lutando pelo acesso, do que propriamente pegar um time que está no meio da tabela e contratar um jogador para resolver o problema, né? O jogador, para resolver o problema, ele não vai querer para esse time do meio da tabela. Ele não vai preferir ficar quieto no clube que ele está ou esperar, né, a virada do ano. Mas eu vejo que o Curitiba ele tem um potencial gigantesco. Em cima do Novo Horizontino, eu também não vejo essa qualidade toda do Novo Horizontino. É um time que começa muito bem, a gente tem que saber dividir o campeonato. O campeonato primeiro turno é um e o campeonato segundo turno é outro, completamente diferente. É uma competição longa e aí, fisicamente falando, você precisa de muitos atletas, e eu não vejo o Novo Horizontino com isso, né? Novo Horizontino tem um time interessante, mas lutar por algo mais, ter a força, o mesmo pique que está tendo hoje em uma reta final, eu não acredito. Até o histórico vem falando isso, né? Que o Novo Horizontino não consegue se manter com as próprias pernas. E aí vai caindo, as outras equipes maiores que já têm tradição e um elenco maior encaixam um pouco melhor e entra no G4. Mas você vê essa situação financeira, tanto que para mim ela pode ser um diferencial. Poucos dias atrás estava aberta aquela pequena janela, né, que nós tivemos agora do Mundial dos 10 dias. O Goiás teve problema na sua zaga com as lesões. Ele foi lá e trouxe um Tite. Se o Tite vai jogar, se vai ser bem, vai bem aqui, é outra coisa. Mas teve o poder e teve a visão. Trouxe pra mim, pelo menos, um baita jogador. Repito, se ele vai dar conta de jogar aqui no Goiás, eu não sei, mas que ele é um baita jogador pra Série B, pelo menos na minha visão, pelo que ele fez no Fortaleza, é. Então eu vejo que essa questão financeira, ela pode fazer a diferença, desde que tenha competência. Mas a pergunta que fica, Tinha, é a seguinte: quantos Tites ainda você tem à disposição aí no mercado? Aí que entra a competência de ir em times de Série A, pegar esses jogadores que estão na Série A, que talvez não estejam tão bem aproveitados. Esses times também que estão na parte de cima da tabela, é um atrativo a mais
pro cara aceitar a proposta. Se o Goiás estivesse na zona de rebaixamento, o Tite talvez não viria. Não, o Avaí, Tite não viria. O Avaí contrataria o Tite? Não contrataria. O time que tá no meio de tabela, né? É um time não era nem que ele não contrataria, às vezes o jogador não queria. O Tite não aceitaria. Né? Ele não aceitaria justamente por isso. Ele prefere ficar no banco de reservas numa Série A do que ficar no meio de tabela de uma Série B. É o projeto. O projeto conta muito. A tradição também, Matheus? O tamanho da equipe? Sim. Se você fosse jogador assim, como que você se comportaria tendo uma proposta ali na mesa do Goiás e do Grêmio Novo Horizontino, que são duas equipes que nesse momento estão no G4? Goiás. A tradição pesaria. Total. Então, é mais uma O vantagem. elenco pesa. Você pode ter certeza, por exemplo, o Tite, ele pegou e olhou qualquer... Técnico pesa, pesa muito. Com certeza deve ter tido a participação do Mancini para vir do Tite, esse planejamento, essa proposta em cima. Então tudo isso ele viu pesa. Que ia chegar e jogar, né? Ele viu, ele sabe pela qualidade que ele tem. Analisa o elenco, né? Analisa o elenco. Foi, peraí, eu vou no Goiás ali, o Goiás é líder. O Goiás tem um elenco competitivo. Eu vou brigar para subir, meu. Cidade boa. Eu dou um passo atrás agora, voltando para uma Série B. Né? Oi, Ney. Que, Ney? Hã? Tem o treinador também. Sim. Então, assim, dá um passo atrás, vou para uma Série B, mas com a possibilidade grande de um ano que vem eu já tô de volta na Série A, amigo. Então, tudo isso pesa. Por isso que a gente tá falando aqui. Os times que estão na parte de cima da tabela, o time que tem um bom elenco, que tem uma boa tradição e que tem o dinheiro, eu vejo que ele tem condições de dar uma arrancada nessa próxima janela. 12h21 da tarde, toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, moranga, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Você está cansado de pagar aluguel todo mês e ver o seu dinheiro indo embora? Ah, meu amigo, a Like Imóveis tem a solução perfeita para você. Realize o sonho da casa própria. Entre em contato pelo 62983238200. Like Imóveis, sempre realizando sonhos. A principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Gente, descubra o sorriso dos sonhos da Clínica Dentária Anhanguera. A sua saúde começa pela boca. Cuide bem do seu sorriso. Todo tipo de tratamento dentário. Avenida Tocantins 450, Centro de Goiânia. Clínica Dentária Anhanguera. E Viveiro Goiás, são 40 anos sendo referência no mercado de plantas e flores. Venha para o Viveiro Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. 62 32 33 39 77. Mandar um abraço pro Genivaldo, que está presente aqui na Grande rádio. Genivaldo Lacerda, pessoa maravilhosa, nos visitando aqui nesse momento. Caiapônia, né? Genivaldo, dá um tchau lá de Caiapônia. De Morrinhos. Grande Genivaldo. Né? Ah, não, Genivaldo não, gente, é o Rodrigo Alves. Rapaz, a cara do Genivaldo Lacerda, viu? Carroceiro. Ele já veio pronto, rapaz. É bonito, né? Já veio caracterizado. Grande Genivaldo. 12h22. Neizinho, queria aqui que você contribuísse também, né, Ladeira? Porque você está muito calado, você está silencioso, Neizinho. E você, como nosso ancião, nosso poço de conhecimento, você tem que participar mais aqui do programa. Ô, Ney, você vê essa janela do meio do ano agora sendo decisiva, tendo poder, a capacidade de mudar muita coisa, principalmente na parte de cima da tabela da Série B? Ou não sai muito dessa situação que a gente já tem, né, com Goiás, com Coritiba? O que você pensa dessa janela? Será ou não decisiva, Neizinho? 12h23. É decisiva, será decisiva para algumas agremiações, né, alguns clubes, né, principalmente o Atlético Paranaense. Vou citar o Atlético Paranaense porque, pelo orçamento, pelo que se esperava do Atlético Paranaense, que seria, sem dúvida nenhuma, o dono de uma vaga, né? As outras 3 vagas ficariam aí à disposição das outras 19 equipes. E não está sendo dessa forma. O time do Atlético Paranaense, até estava vendo uma matéria lá no Paraná, o presidente do Atlético Paranaense falando, os diretores, dirigentes, o pessoal da imprensa, questionando muito, né, esse comportamento do presidente que assumiu essa responsabilidade até de contratar, né? E por isso a coisa não está funcionando lá no Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense tem orçamento, tem dinheiro para isso. Agora, uma outra que eu acredito que vai ter um problema sério esses times da Série B em relação a contratações, primeiro pela escassez. Não tem bons jogadores no mercado. E os bons jogadores que estiverem no mercado vão servir também para alguns clubes da Série A. Então vai ter uma outra concorrência, não só entre os clubes da Série B, mas também contra essas equipes da Série A que estão ali na zona de rebaixamento, que estão precisando de reforços para o seu elenco, né? Mas, sem dúvida nenhuma, muitos clubes vão reforçar. Agora, precisa saber se vai achar um bom jogador no mercado, como achou o Goiás, né? O Tite. Eu também vejo como
Putin, pela sua experiência, né? Pela qualidade, pelo currículo. É um jogador que vai ser muito interessante, vai ser um dos líderes aí desse time do Goiás nessa Série B. Muito bem, 12h25 da tarde, 12h25 agora. Debate das cenas até às 3. Oferecimento GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Suprema, distribuidor oficial AGEL APC no Centro-Oeste. Acesse suprema-go.com.br. Casa Martim, novo conceito de panificadora. Milcar Veículos, boa de negócio. Clube de Tiro Léder Pinheiro. A casa dos apaixonados pelo tiro esportivo. E Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Ligue agora e conheça. 3091-5050, não tem praga que aguenta. O do Palmeiras está sendo analisado ou não? Foi confirmado, né? Não foi confirmado ainda não, está sendo analisado, mas parece que é outra situação. Ele não foi no VAR, o árbitro da partida. Ele vai lá no Abel, ele vai dar cartão pro Abel e pro treinador do Tomara que expulse. Cara chato esse Abel Ferreira, gente do céu. 2 para o Palmeiras, 0 para o Al-Ahly. Palmeiras vai vencendo aí pelo Mundial de Clubes. Meus amigos, não batemos nem 200 likes. Cadê o seu like no canal do YouTube? Cadê o seu like? Like. Deixa o like agora, dá aquela likeada bacana. A gente precisa de você, viu? Like para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Cara, o Ney Ladeira falou pouco, mas falou bonito. Os comentários que ele fez aí foi perfeito. Daqui a pouco, na janela de julho, o que a gente vai ter aí de time desesperado em Série B disputando com a equipe de Série A, meu amigo, também desesperadas as equipes da Série A, né? Esse Juventude desesperado, tirando jogador de Série B. Vocês acham que isso não vai acontecer? Pode. Então, assim, para mim, 2 pontos que serão fundamentais. E nesses 2 pontos o Goiás tem vantagem. Primeiro ponto, o poder de manter as suas principais peças. Porque daqui a pouco vem o Juventude querendo aí, sei lá, quem está se destacando no Goiás nesse momento? O Gava. O Juventude tira o Gava do Goiás? Não tira. O Gava, se ele for assim inteligente, ele não deixa o Goiás, que é um time que vai para a Série A, e vai para um Juventude que está na Série B praticamente, né? Vai ser rebaixado. Então, assim, isso para mim é fundamental. O poder de contratar jogadores e o poder de manter as suas principais peças. E para mim, nesses 2 pontos, o Goiás sai na frente, ou não? Hã? Hein, Matheus? Para mim, sim. Não sei o Matheus. E aí, Matheus? Não, sim, a dificuldade ela acontece para todo mundo, né? E quem ganha muito com isso é o empresário. Isso é igual carteado, bicho. Quem ganha é o dono da banca, né? E o empresário nessa situação ele ganha muito mais. Mas eu vejo que dentro da situação de equipes mais estruturadas da Série B, dificilmente vai sair jogador. Dificilmente. Viu, Thiago? Pra mim, os times de Série A, esses times que estão brigando na parte de baixo, na Série A, eles vão procurar muito, os bons jogadores que estão nos times que estão ali da parte intermediária para baixo da Série B. Até porque pro jogador, vamos pegar os times que estão na 10º para baixo aí, daqui a pouco ele vai brigar para permanecer na Série B, é melhor ir para um time de Série A que vai brigar também para permanecer na Série A. Então eu vejo que os times da Série A vão visar esses clubes que estão mais no momento ali de complicação, de dificuldade na Série B para tentar tirar seus melhores jogadores. Mas na Série B, até me ajuda, Inezinho, nesse momento, para mim o Atlético Paranaense não perde jogador para a Série A não ser que seja sim uma proposta irrecusável. O Goiás, para mim, tem esse poder de manutenção também de jogadores. Não vejo ninguém do Goiás deixando o Goiás. Não vejo. O Coritiba tem essa possibilidade? Também acho. Esses times que estão em cima é mais difícil perder jogadores. Não, mas eu falo assim, até pela questão financeira. O América dificilmente perde jogador também para a equipe da Série A, né? Eu acho que fica nisso aí. O que você pensa em relação a essa questão também de perder destaques nessa reta final da Série B? Nessa janela do meio do ano? Não acredito não, viu, Thiago? Não acredito não. O nível da Série B tá baixa. Não acredito que tenha assim, nenhum jogador ainda se destacando assim, para chamar a atenção de um time da Série A, não. O Goiás, principalmente, vamos falar em relação ao Goiás. O Goiás tem um Anselmo, né, que chegou agora da Série B, já é um jogador mais veterano. Não tem o Lucas ali. Benítez? Benítez não? O Benítez? Não, mas o Benítez está voltando de contusão. E o Pedrinho? É uma incógnita ainda, né? Tanto é que não é nem titular ainda no Goiás. E o Pedrinho? Não acredito que no Goiás... No Goiás não vai perder ninguém. Nem Goiás, nem Atlético, nem Vila Nova. Vou falar dos 3 goianos. Assim, eu não teria